Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Pílula Penal. Pois bem, no episódio de hoje do nosso quadro Pílula Penal, nós vamos falar a respeito do chamado indulto de Natal, indulto natalino, que implica uma espécie de perdão da pena ligada à execução penal e que acontece todo ano na época do Natal no Brasil desde a redemocratização. Pois bem, primeiro é importante diferenciar, né? O que é o indulto natalino? O indulto natalino, ele tem uma característica similar à anistia, à graça, que são institutos que têm o condão de extinguir a punibilidade dos apenados no Brasil. Então, eles estão lá no rol do artigo 107 do Código Penal, com uma série de outras causas extintivas da punibilidade, por exemplo, a prescrição, também é uma causa extintiva da punibilidade muito importante, bastante frequente. Estão lá anistia, graça e indulto também como formas de extinção da punibilidade no Brasil. Mas é importante dizer que anistia, graça e indulto não se confundem com o perdão, né? O perdão realmente da pena, ele pode ser dado seja pelo ofendido nos crimes de ação penal privada, seja pelo próprio juiz de direito, através de uma sentença ao final de um processo judicial, nos crimes em que assim a lei o prevê, a possibilidade de perdão. Então, não é um perdão dado pelo juiz ou pelo ofendido, nem nada disso. O indulto, pessoal, ao contrário da anistia, ele é dado pelo presidente da República do Brasil, segundo sua competência que vem estabelecida no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. A anistia, por sua vez, é também uma forma de extinção da punibilidade, de extinção da pena, que é dada através de lei federal, de competência do Congresso Nacional do Brasil, previsto no artigo 48 da mesma Constituição Federal. Então, indulto e anistia são institutos similares, vão extinguir a pena, porém, eles não têm a mesma origem, né? Porque a competência para o indulto é um decreto do presidente da República e a competência para a anistia é do Congresso Nacional através de uma lei, como aconteceu com a lei de anistia de 1979, que anistiou todos os crimes que foram praticados durante a ditadura militar, seja pelos prisioneiros políticos, seja pelos próprios militares durante o período da ditadura. Então, nós temos a anistia como algo de competência do Congresso Nacional, que edita uma lei, e nós temos o indulto como algo que é de competência, um instituto que é de competência do presidente da República, que vai editar um decreto. Esse decreto, ele costuma acontecer todos os anos, por volta do Natal, é um decreto natalino, mas não tem necessidade de acontecer porque vai ficar a cargo, né, da competência do presidente da República, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, que vai ou não acontecer todos os anos, né? Então, o decreto de indulto, ele é essencialmente diferente da chamada saída natalina, das saídas temporárias que costumam acontecer em algumas datas festivas, Dia das Mães, período de Páscoa ou no próprio Natal. Essas saídas são de competência do juiz da execução penal, ok, pessoal? Então, o juiz da execução penal de cada comarca, ele vai decidir qual o preso que, por ter um bom comportamento, geralmente o preso que tem o direito ao trabalho externo, está no regime semiaberto, possa passar alguns dias fora da penitenciária, alguns dias com a sua família no período de Dia das Mães, de Páscoa, no feriado de Natal, mas ele deve retornar. Então, a saída temporária não é indulto natalino. O indulto natalino, como nós falamos no começo do nosso quadro Pílula Penal, ele extingue mesmo a pena do condenado, que não precisa mais voltar à penitenciária. Vamos ver então como acontece o indulto no Brasil? Pois bem, este ano nós tivemos um indulto natalino, como é de praxe, né? No dia 24 de dezembro foi promulgado o decreto número 10.590, de autoria do presidente da República do Brasil, que atualmente é o Jair Bolsonaro. Esse decreto, ele teve um conteúdo similar ao que já tem sido feito pelo presidente da República em outros anos, né? Cada presidente da República costuma indultar algumas classes de apenados, então está muito ligado à natureza do crime cometido e também a própria características pessoais do condenado, né? Então, é um instituto misto, subjetivo e objetivo, como se costuma dizer, e costuma acontecer já na fase de execução da pena. A anistia, como nós falamos que é de competência do Congresso Nacional, costuma acontecer antes mesmo da condenação, a anistia propriamente dita. Já o indulto acontece já em fase de execução penal. Não é? Então, esse decreto, ele costuma acometer presos que têm alguma condição psicofísica, alguma condição de enfermidade e que também já tenham cumprido determinada quantidade de pena. Né? E, por outro lado, é importante, então, que a gente leve em conta essas características e mais algumas ligadas à natureza do crime cometido para que o indulto tenha valor. Esse indulto não cabe, por exemplo, de acordo com a própria Constituição Federal, em caso de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, e o decreto 10.590 ainda prevê alguns outros crimes que não vão ter o benefício do indulto esse ano, como, por exemplo, o crime organizado, crimes funcionais ligados à corrupção, prevaricação, enfim, crimes relacionados à administração
pública, né, também não tem o benefício do indulto este ano, e crimes previstos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente também. Então, além de tortura, tráfico de drogas e terrorismo, em que há uma proibição constitucional do benefício do indulto, ainda que o condenado preencha as características objetivas e subjetivas previstas no indulto, não vai ter direito ao indulto natalino, condenados por crimes funcionais contra a administração pública, condenados por crime organizado e também alguns crimes do ECA, né? Vamos ver então o conteúdo do decreto de indulto deste ano no Brasil. O decreto 10.590 de 24 de dezembro de 2020. Então, ficam indultados, né? Ficam completamente desobrigados do cumprimento da pena, mas isso é feito através de requerimento, ok, pessoal? Pelo defensor público, pelo advogado, procurador do preso, aquelas pessoas que tenham sido acometidas por paraplegias, tetraplegias ou cegueira, que tenham sido adquiridas após a entrada no presídio, isso pelo artigo 1º do decreto. Também pessoas acometidas por doenças graves, permanentes, incapacitantes, que necessitem cuidados especiais, cuidados permanentes e doenças limitantes, portanto, graves, que não tenham condições de ser cuidadas dentro do estabelecimento prisional. Então, primeiro tetraplegia, paraplegia e cegueira, adquiridas depois da condenação, depois doenças graves, doenças permanentes, que não tenham condições de ser cuidadas dentro do estabelecimento prisional, e em terceiro lugar, segundo o artigo 1º, por doença grave como neoplasia maligna, ou seja, o câncer, ou então a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, o vírus da AIDS, que também tenha acometido preso já em fase terminal e que, portanto, possa ser beneficiado com o decreto de indulto. Então, tetraplegias, paraplegia, cegueira, doenças graves cujo cuidado exija que o preso seja melhor cuidado fora do estabelecimento prisional, doenças incapacitantes, doenças graves permanentes e também câncer e AIDS, certo? Bom, já no artigo 2º do decreto, ele traz uma inovação que é de costume do presidente da República atual, Jair Bolsonaro, que é de indultar também os militares, os membros dos corpos de segurança pública que constam do artigo 144 da Constituição Federal, não só policiais militares, mas membros das Forças Armadas, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários estaduais e federais, ou seja, todo o sistema de segurança pública nacional, que consta do artigo 144 da Constituição Federal Brasileira, e que tenham cometido algum excesso culposo em alguma das causas excludentes de licitude do artigo 23 do Código Penal, ou que tenham praticado um crime culposo e tenham cumprido já 1/6 da pena, sendo que esse 1/6 pode ser reduzido pela metade, de acordo com o artigo 2º, se o condenado for primário. Então, nós temos ali um benefício que vai ser concedido exclusivamente aos membros dos corpos de segurança pública, ou seja, a polícia, né, os policiais penais também, que são membros do sistema carcerário brasileiro, a polícia em geral, né, e por outro lado também membros das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, no cumprimento da chamada GLO, né, cumprimento da garantia da lei e da ordem, e que no cumprimento de suas funções tenham cometido excesso culposo nas causas de justificação ou então algum crime culposo. Veja que sempre falando no excesso culposo ou em crimes culposos. E ainda que fora do exercício da função, não precisa necessariamente ser durante o exercício da função, mas para a preservação da própria vida ou de terceiro, ou seja, em defesa da vida própria ou de terceiro. E aí chama atenção, então, nesse artigo 2º, essa possibilidade, que já tem sido costume nos decretos de indulto, que é de beneficiar membros da segurança pública, do Corpo de Segurança Pública Nacional. No primeiro lugar, o excesso culposo faz referência ao artigo 23 do Código Penal Brasileiro, também aos artigos 45 e 46 do Código Penal Militar de 1969, e aí nós temos, então, não que o sujeito tenha atuado em legítima defesa, até porque se ele atuou em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento de um dever legal, no exercício regular de um direito ou com consentimento do ofendido, mas, sobretudo, no exercício da legítima defesa, ele não precisaria de indulto, né, pessoal? Porque ele não estaria cometendo o crime, já que a legítima defesa e as demais causas de exclusão da licitude vão retirar a antijuridicidade do crime. Então, se a pessoa atuou realmente em legítima defesa autêntica, não há necessidade de indulto algum, não estaria nem cumprindo pena. Mas é a pessoa que atuou em excesso em legítima defesa, ou seja, o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal Brasileiro prevê que o sujeito que, atuando em legítima defesa, tenha se excedido dolosa ou culposamente no exercício dessa defesa, ele responda pelo crime.
Ou seja, a pessoa, ao se defender, vamos imaginar um membro da corporação policial, das Forças Armadas, atuando em legítima defesa própria de terceiro, tenha se excedido na quantidade, por exemplo, de tiros, ou até pelo mecanismo que foi utilizado, matando alguém que não estava propriamente na iminência de matar o policial, um terceiro, mas o policial termina exagerando, se excedendo e matando aquela pessoa, então ele responderá pelo excesso doloso, já que ele, ao revidar, revidou em excesso e, portanto, cometeu o crime da mesma maneira, não há a exclusão da ilicitude nesse caso. Se esse excesso foi culposo, ou seja, só no caso de excesso culposo, nós vamos ter o benefício do decreto de indulto do decreto 10.590 deste ano, de 2020. Então, esse excesso culposo nós temos que imaginar da seguinte maneira, não é um excesso imprudente, não é um excesso intencional. Nesse episódio que eu acabei de narrar, o policial ele pode estar intencionalmente atirando, né, atuando em legítima defesa, mas com excesso, seja um excesso de tiros, de golpes, ou no armamento que ele está utilizando, em excesso em legítima defesa, para além daquilo que é necessário para o exercício da própria defesa ou de terceiro. E aí não haveria o benefício do decreto de indulto, mas quando ele atua num excesso culposo, aí sim nós teremos a possibilidade de aplicação do decreto de indulto e extinção da punibilidade, que acontece quando o crime, então, é culposo. É muito comum aquelas hipóteses de legítima defesa putativa, de erro na legítima defesa, quando, então, o policial ou membro das Forças Armadas, ele imagina estar numa legítima defesa que não é autêntica, então ele atira imaginando estar em legítima defesa, finalmente não está, isso é bastante comum no Brasil, e ele responde pelo crime culposo, de acordo com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Então, essa legítima defesa putativa ou discriminante putativa, ela diz respeito, muitas vezes, a esse excesso culposo que pode acontecer quando a pessoa imagina estar em verdadeira legítima defesa, mas não está. Então, imagina que o cidadão vai retirar uma arma do bolso, vai atacar, ou está com um fuzil na mão, quando na verdade ele está ali, às vezes com outro objeto que se assemelha a uma arma, ele não vai atacar o policial imagina que está sendo atacado, ou que vai haver um ataque iminente a terceiro, ele atua numa pseudo-legítima defesa, que a gente chama de legítima defesa putativa, e por isso, de acordo com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, ele vai responder por este homicídio na forma culposa ou imprudente. E aí, nesse caso, nós temos também a possibilidade de aplicação do decreto de indulto. A outra hipótese é quando o crime seja por si só um crime culposo praticado no exercício da função ou fora dele, mas sendo o autor do crime um membro da Segurança Pública Nacional, né, do Corpo da Polícia, das diversas polícias que nós narramos, ou então das Forças Armadas do Brasil. Aí, se o crime todo é um crime culposo, né, ele foi praticado de forma imprudente, negligente ou imperita, pelo policial, pelo membro das forças, pelo membro das Forças Armadas do Brasil, então vai haver a possibilidade de aplicação do decreto 10.590. Lembrando que esse decreto, então, ele é aplicado a todas as pessoas que tenham cometido crime até 25 de dezembro de 2020, ele não tem um condão de uma lei, né, que é genérica, abstrata e vai ter vigência a partir de então. É para as pessoas condenadas, apenadas, até 25 de dezembro do corrente ano, que tenham sido condenadas por esses crimes que nós acabamos de narrar, ou estejam nas condições subjetivas do artigo 1º de doença muito grave, de ter contraído o vírus da AIDS, estar em estágio terminal, um estágio de câncer terminal, tetraplegia, paraplegia, cegueira, né? E essas condições façam com que ele seja merecedor do benefício do indulto, que é uma causa de extinção da punibilidade. E lembrando ainda que este decreto, ele não se aplica aos crimes hediondos, todos os crimes hediondos da Lei 8.072/90, não se aplica ao tráfico de drogas, ao terrorismo, não se aplica aos crimes de tortura, a alguns crimes do ECA contra crianças e adolescentes, ao crime organizado e muitos crimes funcionais que estão ali na parte final da parte especial do Código Penal brasileiro, crimes contra a administração pública. É claro que há certas críticas a esse decreto, né, por beneficiar o segmento das Forças Armadas e dos policiais no Brasil, em caso de excesso, como eu disse, que é bastante comum, sobretudo na legítima defesa, em que o policial responderia pelo crime imprudente, pelo crime culposo, mas mesmo respondendo, o decreto vai extinguir a pena, ok, pessoal? Então, a natureza de extinção da punibilidade significa que o crime aconteceu, sim, que a pessoa foi condenada, sim, que ela vai receber uma pena, sim, mas que depois ela vai ser beneficiada pela extinção da pena através do decreto presidencial. Bom, esse foi o nosso Pílula Penal de hoje, espero que vocês tenham gostado e voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.